É com uma imensa alegria, né, que hoje a biblioteca, a diretoria de biblioteca da Seção Nordeste, realiza essa atividade, né, com o tema O Analista e a Escrita, e recebendo Fátima Pinheiro, né, que ela estava assim tão ansiosamente aguardada que nós cometemos 2 atos falhos sucessivos, antecipando essa noite em uma semana. Né? Foi divulgado nas redes sociais aí que seria terça-feira passada. A gente não se deu muito conta disso, que eu acho que a gente estava querendo muito que esse momento chegasse logo, Fátima. Que ótimo. Né? Eu tive o prazer, né, de conhecer Fátima recentemente. Não nos conhecemos pessoalmente, nos conhecemos em uma rede social. Eu fui me aproximando do trabalho dela, né, enfim, do pensamento dela, e fui me identificando e me agradando e me interessando, né, cada vez mais pelo seu trabalho. E aí veio o livro, né? Sim, é. Um livro que eu adquiri no começo desse ano, que li e que imediatamente pensei em convidá-la para a gente poder fazer aí uma conversa sobre né, esse recurso aí. Para o psicanalista, essa interface aí, né, entre a psicanálise e a arte, né, tendo em vista a questão com a escrita. Então, eu vou ler rapidamente aqui uma pequena apresentação do que eu pensei para esse momento de hoje. Escutei de um analisante essa semana a seguinte formulação acerca do seu pai. O que ele diz não se escreve. Referia-se a uma palavra inconsistente, que se perde em promessas jamais cumpridas, palavra nunca transformada em ação, e que suscitou nela a inscrição de um pai frágil e evanescente. Retirado da sabedoria popular, esse verdadeiro axioma nos dá as coordenadas para pensarmos acerca da distinção entre palavra falada e palavra escrita. Como a psicanálise concebe essa relação? Qual é a função da escrita? Lacan se interroga sobre isso no seminário 18, de um discurso que não fosse semblante. Cito Lacan. O escrito não é o primeiro, e sim segundo em relação a toda função de linguagem, e que, no entanto, sem o escrito, não há nenhuma possibilidade de voltar a questionar o que resulta, em primeiro lugar, do efeito de linguagem como tal, ou, dito de outra maneira, da ordem simbólica, isto é, a dimensão para lhes dar prazer, mas vocês sabem que introduzi um outro termo, a desmansão, a residência, o lugar do outro da verdade. Fim de citação. A desmansão da verdade em sua morada é algo que só se faz pelo escrito, na medida em que é somente a partir do escrito que se constitui a lógica. Já em Litura Terra, ele nos indica que, cito Lacan outra vez, a escrita é, no real, o ravinamento do significado, aquilo que choveu do semblante, como aquilo que constitui o significante. Só essa frase de Lacan, né, já nos daria muito material para a gente pensar, né, sobre esse ravinamento, né, esses sulcos aí que Lacan nos apresenta em relação ao significado. Esses sulcos decorrentes do escoamento cavam um vazio que se distingue daquilo que é semblante, por exemplo.
que é um outro ponto, né, que a gente também teria muito a conversar. Ainda nesse mesmo escrito, Lacan dá testemunho de uma língua trabalhada pela escrita, que é o japonês. A escrita está incluída nessa língua como um efeito. O sujeito se apoia num céu constelado e não apenas no traço unário para sua identificação fundamental. Ele, o sujeito japonês, é dividido pela linguagem, mas um de seus registros pode satisfazer-se com a referência à escrita e o outro com a fala. Esse ponto talvez tenha muito a nos dizer sobre o trabalho com a palavra realizado em uma análise. Esse é o tema dessa noite da biblioteca, entendendo que esse lugar, o de uma biblioteca, tem um lugar privilegiado na formação de um psicanalista, por ser aquele que abriga a materialidade da palavra através desses objetos, os livros. Para pensar essa relação junto conosco, contamos com o trabalho decidido de Fátima Pinheiro, psicanalista, membro da MP-EBP, Seção Rio, poeta, artista visual, ensaísta, curadora e autora do livro Sim, É, lançado pela editora Blanche em 2020, a quem eu agradeço pela disponibilidade, pela interlocução, por estar aqui junto conosco essa noite. Fátima também coordena a RPL, Rede de Literatura e Psicanálise, aprovada recentemente por Jacques Lamillet, como a mais nova rede da FAPOL, para pensar a interlocução entre a psicanálise e outros campos discursivos. Se eu tiver equivocado em alguma informação, você me corrija, Fátima. Em seu seminário Symptômes e Corpo, Variações e Invenções, Fátima se interessa sobre o Estatuto da Letra, que se enlaça nessa discussão sobre a função da escrita, e interroga como a poesia pode nos ensinar algo sobre o gozo de a língua. Portanto, é por esse campo que iremos transitar nessa noite. Como a fala ter efeito de escrita? O que se escreve do corpo, do gozo no corpo enquanto letra irredutível? A grafia pulsional encontrará pelo inodamento do symptôme uma poética frente ao real, uma nova versão do próprio sintoma que permita ao falacer escrever sim, é. Fernando José Cal assina o pós-fácio do livro de Fátima e nos fala dele como uma lâmina d'água, afirmação de uma presença, uma jam session, um koan, esse enigma quase insolúvel que nos apresenta a solidão de um significante, a solidão de outro significante. Achei belíssima essa maneira que ele escreveu, não é, sobre o livro de Fátima, e eu gostaria, antes de passar a palavra a ela, de ler 2 poemas, me atrever a ler 2 poemas do seu Sim, É. Não há vida após a morte. Só há paisagens mudas do mar. Talvez um feixe de magnólias atirado às ondas. Talvez a palavra zarpa, forçada a fugir, para inverter a boca de quem fala. Não há vida após a morte. O sol não mais ilumina, porque o antúrio passa a ser o silêncio natural de todas as plantas. Porque não se pode sair das plantas por meio das plantas. Não se pode sair debaixo de um céu antigo por meio do céu. Não há vida após a morte, porque não se pode sair da vida 1 minuto antes da morte. Outro. O amor é vazio, como caixa de pêssegos comidos sem manchas, em manhã de sol.
o amor é vazio. Como o grito de ave marinha média luna, ventando sobre o mar, o amor é vazio. Como o violão de 7 cordas que lança seu som em líquida harmonia, o amor é vazio. Como boca sensual que faz cantar as brisas em flechas amorosas, o amor é vazio. Flor a flor, sobre o voo de um silêncio de pétala rosa. Muito obrigada, Fátima. Agora é com você. Fiquei encantada com a sua leitura e com a escolha, que são 2 poemas que eu gosto muito. Sim. Gosto de ler, sim. Muito obrigada. Há muito mais, há muito mais. Então, eu agradeço a todos a presença, em especial a você, Cassandra Dias, diretora de biblioteca da Seção Nordeste, José Carlos Lapenda, diretor da EBP, Seção Nordeste, assim como todos aqui presentes. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Esse convite veio de uma maneira assim, muito oportuna, enfim, tenho trabalhado muito em torno da questão da escrita já há alguns anos e agora intensifiquei um pouco mais. O que você sugeriu, né, Cassandra, que seria o título desse encontro hoje, O Analista e a Escrita, foi um título que me trouxe muito prazer, né? Eu gostei muito do título, porque eu me senti duplamente concernida pela minha prática enquanto analista e também como escritora. Então, pensei em trabalhar a partir dessa junção, vamos dizer, ou essa conexão entre a analista e a escrita pela via da poesia e dos efeitos, né, produzidos por ela na minha clínica e na minha escrita poética. Então, há um texto que me possibilitou um pouco pensar esse percurso que vou fazer hoje junto com vocês, que é Ler um Sintoma, de Jacques Lamillard. E por que esse texto me ajudou muito, não é? Porque ali, a leitura, como é apresentada por Miller, aponta, como ele diz, para um saber ler. E esse saber ler implica diretamente a leitura do sintoma, né? Então, ele vai dizer nesse texto, Miller, que Lacan denomina o sintoma como etc. Eu achei muito interessante essa maneira de Lacan nomear o sintoma. Então, parece-me interessante, né, a partir desse etc., que remete à dimensão do resto, de liter, né, que implica a letra. Então, é por essa vertente que eu vou introduzir, né, a minha questão com a poesia. Então, se a psicanálise se aproxima da poesia, é porque o que se espera do saber ler de um analista inclui um forçamento que perturba os sentidos adormecidos frente ao real. É aí que a escrita poética remete ao despertar, como Lacan desenvolveu, né, no seu seminário 24. Movimentar a língua é o trabalho da poesia, por excelência, né? O mais fundamental da língua é que ela se cria ao falar, como sublinhou Miller certa vez. E eu diria que fazemos a experiência da língua como poetas ali, justamente ali onde a linguagem encontra o seu limite, o indizível, onde os nomes nos faltam, onde as palavras se quebram nos nossos lábios. Heidegger diz que se faz a experiência da língua lá onde as palavras faltam.
E, ao faltarem as palavras, é a língua que encontramos. Então, a língua aparece justamente quando essa falta das palavras se evidencia, né? Aí entramos no campo poético, onde, como disse Caetano Veloso, se pode sentir a língua roçar a língua de Luís de Camões, onde gosto de ser e estar, ao criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias. Então, a partir de Caetano, dessa poética que gosto muito, poética que veio do Nordeste, os convido a fazer aqui, a partir de agora, uma experiência com a língua, a partir de algo de minha prosa, intercalada por silêncios e por poemas, meus poemas de Sinhé, quando a própria língua se deixa dizer. Então, eu criei essa surpresa para nós hoje, né, para a gente poder introduzir no nosso fazer, não só no nosso pensar ou nas nossas, vamos dizer, elucubrações teóricas sobre a poesia em Lacan, mas na nossa prática da letra, na nossa prática, né, de introduzir a poética. Então, o encontro existente entre a psicanálise e a escrita nasceu, para mim, de um furo no saber. Surgiu como um acontecimento traumático. O acontecimento é tudo o que sucede e possui um caráter excepcional. Não há acontecimento sem que este não se dê a partir do dizer de cada um. O que faz do acontecimento algo do signo do real, algo do real. Ao entrar na escola, aos 6 anos, o inesperado me tomou de jeito. O que até então fora desenho, garatuja em folhas de livro, que eu adorava rabiscar, rasgar, colar, molhar, criando coisas díspares que eu costurava como se fosse tecido, algo inteiramente novo surge. Diante do caderno de caligrafia, eu deveria desenhar as letras e não mais juntar os objetos, os dias, as cores, os bichos, as flores, as pedras. Eu deveria desenhar as letras copiando-as, o que me parecia totalmente fora do sentido das coisas. Com a letra A, vogal vagante e cifra de puro vazio, eu experimentei o mais inaudito. Não conseguia desenhá-la. Sua perna, ora saía muito curta, ora muito alongada. Algo ali sempre escapava, como água. Desenhar a letra A era como se fosse segurar a água com as mãos, coisa impossível. Depois de me ausentar por alguns dias da escola, minha professora me interroga sobre o motivo de minha ausência. E, ao revelar minha dificuldade de desenhar a letra A, idêntica do modelo, ela diz: mas cada um tem a sua letra A. Passado um tempo, escrevi sobre um grão de areia. Um ano depois, com 7 anos, para um concurso nacional de contos infantis, nacional. E recebi a notícia de que havia sido premiado. Minha professora, que tinha voz de água corrente, minutos antes da entrega do prêmio, sussurrou ao pé do meu ouvido baixinho: A de areia. Esse S1, essa homofonia, o singular,
contido na frase de minha professora, como a impossibilidade de fazer todo, quando ela disse, né, cada um tem sua letra A, foi encontrado em um segundo tempo, ao me deparar pela primeira vez com o texto O Projeto de Freud, com a enigmática montagem do aparelho psíquico a partir das letras. Um tempo mais tarde, com os textos de Lacan, pude depreender a força poética de sua transmissão. E foi na experiência como analisante que pude, em um terceiro tempo, semear mesmo sem nunca o ter encontrado, porque ele não é contável. Ele se situa pela não relação. Mas, no entanto, não é à toa que Lacan o tenha chamado de um dizer. Isto é, um dizer que pode ter consequências. Há um outro testemunho do escritor Alan Pauls, argentino, que me parece tocar diretamente nesse ponto traumático, que foi o ponto sintomático que promoveu a inibição em mim, de onde provém o sintoma. Ele diz: o sintoma é uma pedra sobre a qual tropeçamos. Tropeçamos com ele sem elegê-lo, com ele o sintoma. Contudo, ele não se impõe exatamente, e não é de todo alheio. Entre o sintoma e eu há uma espécie de afinidade secreta, uma espécie de compreensão íntima, silenciosa, um pouco abjeta. Quando o sintoma simula desaparecer, eu, ao invés de celebrar, me deprimo. Porque com o sintoma perco um gozo essencial. Tão essencial que não posso me entregar a ele. Queremos escrever, não curarmos-nos, pois é o sintoma um signo muito particular que temos com o mundo. Escrever é seguir o rastro de nossos sintomas. Um falso mártir cristão diria, diz ele, abraçar a pedra que tropeçamos. Ou mais freudianamente, pode-se dizer, gozar dela. O poeta extremo pega a palavra para nunca mais a soltar. 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 Aí podemos dizer com Lacan que o poeta se produz por ser devorado pelos versos, vermes, vers, que encontram em si o seu arranjo, sem se incomodar. Isso é patente, se o poeta sabe disso ou não, diz Lacan, em Radiofania. Um poeta não. Sentada no café, eu leio. Um poeta não se faz com versos, de Chacal. Um poeta não se faz com versos, não. Ele deságua incessante como as tuias de café, transborda. Ele não sabe que a guerra vai estourar daqui a um minuto. Só para transtornar, o poeta relampeia. Não lhe interessam os parnesianos, o mazar suave das laranjeiras. Enquanto a noite, aquém de um jazz mediterrâneo, é cantata, o poeta com versos não se faz, nem com decassílabos, ganzá, fuxico, nem com maracatus e maracas,
o poeta faz. O que há de poesia quando escrevo remete à dimensão do indizível, que tento alcançar através do próprio fracasso de minha linguagem. São os cortes, a ruptura que realizo entre os significantes, as quebras de sentido, os saltos inesperados que dão a dimensão do indizível e do silêncio, do vazio da letra. Essa experiência toca a sonoridade de La Língua, tão bem evidenciada por Lacan nos anos 70. Quando me refiro ao indizível, não me refiro ao não linguístico, mas algo da própria língua que fala. O bule de chá fervendo não ouve a voz de Nina Simone, não ouve os flamboyants lá fora, nem o mazar suave dos limoeiros. O bule de chá fervendo não vê o abismo nu, não vê o fulgor de dois olhos entre folhas tímido cicio, nem as cassiopeias em flor, nem dentro da xícara de argila, a voz ancorada de Nina corre nômade, ofegante, que nem boca lundu, chuca voz de lumarel. Zum, 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 o Lula me bebe de chá. Essa experiência da linguagem, que é o poema, existe sem mim e antes de mim. O poema tem essa dimensão de só aparecer quando eu desapareço enquanto sujeito. Lacan tratou desse aspecto com muita propriedade. Assim ele disse: não sou poeta, mas um poema. E que se escreve, apesar de ter jeito de ser um sujeito. É interessante esse ponto. O poema tem cara de sujeito, focinho de sujeito, mas não é sujeito. O sujeito só aparece entre significantes. Mas se faço a experiência radical da linguagem, se a partir do corte recolho os resíduos que aparecem a partir do vazio da letra, eu deixo a linguagem dizer o cascalho. Esse resto, esse etc., que se deposita da língua, fazendo soprar o koan, que Lacan chamou de aboiemã, o latido do cachorro, quando a interpretação visa a poesia, ao se referir à quebra da semântica, à quebra da cadeia semântica, da cadeia simbólica, quando se rompe com o ciclo infernal da cadeia polissêmica da linguagem. É surpreendente que se peça algo assim. Ou se escreve uma prosa ou se escreve um poema. Não se pode esquecer que durante anos eu escrevi entretida por pequenas coisas, sem forçar as dificuldades. Hoje escrevo como ave do paraíso, ao redor do rubro vivo da letra, sem ser invadida pelos sonhos. Às vezes escrevo como se tivesse tempo, iluminando a sombra na fuga das horas. Rasa, tateio o vigor selado do fonema. Sopro de koan, furo e miragem, que o copo de cristal cintila na lua deitada. O koan, isso que
Lacan pôde, né, quando foi ao Japão e à China, ser tocado, né, pela arte chinesa. Esse koan é um corte, é algo que zomba da significação, um saber fazer com o gozo e o sentido. É a via que se dirige para o confronto direto com o gozo e a pulsão. Contudo, o koan não se dirige para a absurdez, e sim para a isenção de sentido. Roland Barthes marca essa diferença com precisão. A isenção de sentido é um estado de sentido infinitamente mais difícil de realizar. É uma espécie de vazio de sentido, ou melhor, o sentido lido como vazio, o que não é o caso do absurdo. É interessante essa marca diferencial, né? É o vazio de sentido. O koan apresenta a solidão de um significante, a solidão de outro significante, como bem disse o poeta Fernando José Cal no pós-fácil do meu livro Sim é. Shantung do Shirinquixá, iluminando a sombra do entalhe, clorofila osso areal, não fere o oceano da escuta, só a noite lavada pelo vento ouve o sambaqui imã, manchado de fogo que está nos depósitos das conchas. O encontro no terraço confundia arroz com Ave Maria. O praticante dessa arte zen, o koan, tem como princípio abdicar de todo saber prévio. Isso fascinou Lacan. Assim como transcender os limites do dualismo lógico, ao despertar um processo que permite ao praticante uma visão do verdadeiro funcionamento das coisas. O koan pode ser equiparado a um relâmpago. Respira a xícara por 3 furos de chá azul. A baleia é. Há na experiência que se refere ao limite da linguagem, que esse koan tanto, né, aponta, um esvaziamento que remete à letra. E me chega como um fluxo, isso na minha escrita, do qual não domino, o que me faz encontrar o estrangeiro em mim, ao ponto de, após ler o que eu escrevi, achar que não fui eu que escrevi. É como se uma outra escrevesse em mim. Quanto mais escavo a linguagem, mais o estrangeiro aparece em mim, marcando o exílio que a escrita promove. Isso foi apontado por Deleuze e também por Paul Celan e tantos outros poetas. Essa estrangeirice, né? Quando você vai cavando a linguagem ao ponto de chegar ao limite, né? Que é esse infamiliar da linguagem, e esse exílio, né? Aparece essa condição aí de estrangeirice, né? Acorda, vida, se digo que me vi em tuas entranhas, entre claustros, plantas na varanda, de claridade, uns barcos, dirás que sonho uma encantada figa de osso, se digo que me vi dunas e pássaros, entre âncoras negras, ronco dos furacões sempre vivas, mas não. Alguém, Serafim, acorda, acorda, vida. E se te digo que as partes iluminadas daquele quarto,
ao meu lado, e banzo e cavalo de palavras ávidos, dirás que luar. Mas manchadas de fogo, alguém gritava, palavras, apenas rodelas de casca de laranja e o melhor do vento. Acorda, ode profunda, vida. Esse poema, eu desmontei um poema da Hilda Hilst. Eu criei um outro poema em cima do poema de Hilda. Fiz uma desconstrução de um poema. O poeta é aquele que não conhece senão o exílio de si mesmo. Habita o céu que há em si e abisma a língua. As palavras do poeta vão se juntando uma a uma por uma instância terceira, um narrador, estrangeiro e íntimo. Suspenso no céu sobre a incidência da luz e da sombra, o poeta se move em silêncio. Fechei os olhos e deixei meus braços soltos. Minhas mãos eram azuis ao meio-dia. Me senti um peixe voador. Sim, só as palavras podem imitar peixes voadores. No meio da piscina. Ali na profundeza, onde as palavras não alcançam, fui fundo e precisei, como náufrago, agarrar o silêncio pelos cabelos. A linguagem é a única ressurreição para o que desapareceu. É o que permite responder ao primeiro enigma. Porque o êxtase do passado se tornou um êxtase da linguagem. A linguagem é a casa para tudo que não está, diz Pascal Quignard. Isso faz com que o poeta, nesse tempo de pandemia e de violência do Estado, onde mais que nunca vivemos onde não somos, possa dar um passo à frente e tentar dizer o que não tem nome e nem nunca terá. Hoje, na cidade de Deus, o caveirão na cidade sem Deus. Seria mais simples não morrer. O caveirão hoje sem Deus na cidade passou por cima de Deus, o caveirão. Hoje, na cidade de Deus sem Deus, o caveirão passou por cima da rosa Ave Maria. O caveirão passou por cima dela, osso do cardume de aço. O caveirão. Seria mais simples não morrer, habitar uma palavra, desejar ver o orvalho brotar entre as telhas. O caveirão passou sem Deus. O caveirão na cidade de Deus. Sem Deus, o caveirão passou por cima das casas. A criança cambaleou, instável. É guerra. Sangue sem Deus na cidade de Deus. O sujeito do inconsciente não é um poeta, mas as formações do inconsciente estão construídas ao modo do poema, com suas próprias metáforas e metonímias, que mostram a relação singular que o sujeito mantém com a pulsão, de como goza a vida. A escrita nunca passa de algo que se articula como ossos, cuja linguagem seria a carne, disse Lacan, no Seminário 18. Linfa, sambaqui, restos de caramujo, olhos de peixe lotados de azul, as palavras só conhecem a sede. Durante o dia, o rumor aflora, agulhas de marear,
De noite a nudez da pérola canícula, com a resina de minha língua, furo oceanos. O poema absoluto, não existe, disse Paul Celan. O poema é cada vez, uma única vez, o envio a seu destino, a do poeta à língua. Fabian Feinbach se refere ao cada vez, uma única vez, em sua relação com a contingência. Esse cessar de não se escrever do poema, que o poema apresenta sobre o fundo da impossibilidade. Isso é a partir de um texto de Fabian, que se chama Poesia, uma Heresia. Seria esse, pergunto eu, o refúgio do poeta para habitar a língua? Meu pai fazão, vós saudade quanta, ah, e minha mãe. Cavar a língua, como Celan soube fazer com seus poemas, assim como cavava o chão do campo de extermínio de Auschwitz. Evoca o trabalho que Lacan descreve em Literatura. O sulco que a palavra opera sobre o gozo para fazer surgir a língua, a partir dos efeitos produzidos pela chuva dos significantes sobre a planície siberiana. Espuma, suor d'água, que escreve o poema no mar de todas as águas. É isso. Agradeço a vocês. Eu finalizei com a introdução que foi sua, Cassandra, sobre literatura terra. Então, foi um certo essa fechamento imagem, desse furo que a poesia produz. essa imagem belíssima, né, desse ravinamento, desse suco da linguagem aí, essa visão, né, de Lacan das planícies siberianas. É muito bonito isso. Fátima, eu queria trazer... Vamos fazer ressoar. Fazer ressoar. Eu queria trazer 2 outros poemas. Maravilha. Porque o teu livro, eu não sei se é assim mesmo, mas me parece que ele vai... no início, né, ele é mais... ele é mais... se utiliza mais da metáfora e da metonímia, e da segunda parte, quando você trabalha essa forma do koan, ele vai ficando mais, né, mais enxuto, mais sintético, mais preciso, mais reduz, né? Ele vai minimalista, ele vai no ponto ali. E houveram 2 que me tocaram muito, né? Eu acho que seria interessante compartilhar aqui. Espera aí que eu já perdi. Toda escrita é feita de restos e sombras. A voz assombra, mesmo calada. Esses restos e sombras, né, desse material, digamos assim, da escrita, eu achei muito, muito interessante você circunscrever isso. E o outro é bem curtinho também. A lua cheia não sabe se é toda ou meia. É um haikai. É um haikai. É um haikai. É verdade, Cassandra, que o livro
ele foi organizado dessa maneira. Eu começo de certa maneira, destruindo a linguagem, né? Eu Sim, começo trabalhando nessa vertente da metáfora e da metonímia, né? No sentido da própria cadeia significante, dos efeitos de sentido, e depois eu vou desmontando, né? Através da escrita, essa possibilidade, vou criando os efeitos de quebra do sentido, ainda mantenho um certo tempo o poema, de uma forma talvez um pouco mais clássica, e depois eu vou criando uma outra relação quando desmaterializo a metáfora metonímica que faça a quebra do sentido literal, usando o koan. Aí, nesse momento, realmente, eu sinto que eu estou trabalhando a própria matéria sonora, a materialidade da palavra, né? Essa literalidade. E isso me interessa muito na escrita. Tem um uhum, poeta, Ricardo Aleixo, que eu admiro muito, que é mineiro, um grande poeta brasileiro, que eu enderecei o livro para ele poder conversar comigo, e ele disse: Fátima, você trabalha uma coisa que hoje em dia as pessoas não estão muito trabalhando, que é a questão das camadas sonoras, não é? Então, essa relação com a camada sonora, o som mesmo, quebra do sentido a partir do som, isso me interessa muito, porque se aproxima de La Língua, né? sim, sim. E outra questão que está muito próxima de La Língua, para mim, que vocês devem, quem lê o livro deve ter percebido, é a inserção de palavras em espanhol. Sim, E tem os poemas que são só feitos em então, espanhol. isso. Tem poema que eu fiz em um voo de Rio, Buenos Aires, que saiu um poema. Aí eu escrevi em espanhol. Enfim, por quê? Porque eu tenho, na minha origem, né, uma ascendência uruguaia. Minha avó, minha madrinha era uruguaia, e eu nasci no Rio Grande do Sul, naquela Uhum, fronteira, né, onde a língua ali se fala é portunhol. sim, Então, não é nem português nem espanhol, a língua é portunhol. uhum, Então, eu diria que essa é a minha língua, la língua. Minha la língua vem desse portunhol. sim, Então, na minha produção escrita, isso aparece muito, né? sim. Enfim. Fátima, a gente vai abrir para discussão, mas eu queria te perguntar algo que eu é, não compreendo bem, não sei muito bem qual é a distinção entre o koan, por exemplo, e o haikai, Sim. né? Qual é o que é que define um e outro? O Koan, ele trabalha numa perspectiva de um enigma, embora o Haikai ainda traga a questão do enigma, né? Porque o Koan ele faz uma quebra mais radical do sentido, muito radical. Por isso que Lacan se utilizou, né? Ele se utilizou para pensar a escrita poética como interpretação, né? No seminário dele 24, o seminário 24, uma aula de 19 de abril de 77, se não me engano, ele vai fazer essa referência, né, pontual sobre essa questão. Até escrevi um trabalho que está na Carta de São Paulo, que se chama O Koan e a Solidão do Sintoma, que se interessar, vocês vão encontrar aqui nesse, que foi a oportunidade da jornada chamada Solidão, né? Que deve ter sido há 2 anos atrás. Então, ali eu faço uma referência nesse texto desse momento em que o Lacan diz o seguinte: se vocês são analistas, verão que há o forçamento por onde um psicanalista pode fazer soar outra coisa que o sentido. O sentido é o que ressoa com a ajuda do significante, né? Mas o que ressoa, isso não vai longe, é mais frouxo, né? Essa questão com o significante.
o sentido este obstrui, né? No entanto, com a ajuda do que se chama escritura poética, vocês podem ter a dimensão do que poderia ser a interpretação analítica. Depois, mais à frente, ele vai situar que foi retomado num texto do Cleiton Andrade, e ele fala exatamente, o Cleiton, sobre essa questão do Koan. Então, ele vai dizer, ele vai situar aí, que é exatamente aí que o Koan entra, para quebrar esse ciclo infernal da cadeia polissêmica, da cadeia significante, né? Então, por isso, o efeito poético, né, de quebra do sentido, é importante para o parletre, né, o sujeito em análise, poder aceder a esses resíduos sintomáticos de a língua. Né? Isso é muito pertinente, né? É muito próximo aí, né, ao ofício do psicanalista, sobretudo no que remete mesmo à interpretação, né? Exatamente. E como ir além desse sentido, né? Além da articulação significante, né? Na medida em que o sentido mesmo obstrui, né? Como Lacan diz, né? Obstrui esse acesso aí à língua, né? E como a interpretação poder ter esse efeito poético aí, né? É interessante também porque como já dizia Freud, né? Freud já trazia essa relação com o artista ou o poeta, né? Como estando um passo à frente, né? Antecipando algo, né? Abrindo descortinando algo aí que por onde o psicanalista, né? Ele encontra esse veio aí para seguir. Mas vamos abrir um pouco aí para as questões, eu sei que tem algumas... Só uma coisa que eu não respondi a você, que é o que se trata o haikai. No haikai. O haikai, ele é um gesto. Se você observar, ele tem só 3 frases. Né? São 2 frases e a última é uma quebra. É uma quebra que faz um gesto, faz um ato. Né? Eu vou ler um haikai meu. Haikai. Está lá no final, né? Porque o haikai é a redução máxima do poema. Né? Ele é mais radical, então, do que o Koan? Ele não é mais radical, ele é mais sintético e produz um gesto. O Koan produz um enigma. Um enigma, tá. Tá. Por exemplo, aqui, eu vou ler um... que a Viviane gosta muito, que ela está aí assistindo. Então, entre outro e a chuva, um pingo não olha, molha. Isso é um haikai. Sim. Enfim, então vamos abrir, né? Vamos abrir para as pessoas. Vamos abrir para as questões, para os comentários, para as observações, para as ressonâncias. Tem algumas questões aqui no chat, eu vou acompanhando, mas está aberta aí a palavra, para que possa circular entre nós. Muitas ressonâncias. Cláudia. Queria falar. Fale. Estou muito feliz de estar aqui nessa atividade. Parabenizar você, Cassandra, pela ideia da atividade e a Fátima pela beleza que ela nos traz hoje aqui. Obrigada, que maravilha! Que maravilha! Poesia tão necessária, não? Sobretudo nos tempos difíceis que vivemos, né? Muitas coisas ficaram ressoando aqui em mim. Eu anotei algumas coisas, mas acho que não tenho muito... A minha pergunta sobre haikai e Koan, eu nunca tinha ouvido falar do Koan, Cassandra já fez. E pelo que eu entendi, o Koan mais para o enigma e o haikai mais para o ato. Né? 2 tipos de intervenção, né? Que a gente pode pensar.
Podemos pensar. Não é? Mas para a interpretação mais né, na ordem do enigma e o cai na ordem do ato. Né? Achei interessante essa diferença. Mas eu nunca tinha ouvido falar do Koan. Ouvi pela primeira vez aqui você falar. Para mim, você falou aqui do que não se diz, do que nem se pensa, né? Mas que se persegue aí com a escrita, não é? Isso. Eu anotei um monte de coisa, mas que vai ficar ressoando. Eu queria só registrar aqui a minha felicidade de estar nessa atividade, parabenizar você pela beleza desse livro. Já estou apaixonada por ele, quero adquirir. Quero saber Que bom, fazer, será um prazer. A biblioteca da escola tem esse livro. A biblioteca a biblioteca da EBP. Da EBP, a livraria. Livraria da EBP tem. Uhum. Se vocês Isso. quiserem, É se não, podem fazer contato comigo também. Quero Eu agradeço a leitura. Eu queria destacar aqui no chat, são vários comentários, parabéns, mas algumas observações que eu acho que a gente poderia aproveitar um pouco mais. Gisela Goldwasser, ela diz algo muito precioso: a linguagem é a casa para tudo que não está. Né? Se ela quiser falar um pouco, Gisela, comentar um pouquinho mais a tua observação, eu acho que é importante aí, algo importante. Márcia Crivoroto, né, faz o destaque daquele belo poema do Caveirão, Sangue sem Deus na Cidade de Deus, né, que realmente tem uma força, né, assim, uma força mesmo, né, de uma beleza e de uma tristeza também muito grande, né, muito grandes, e muito, né, assim, muito articulado, né, assim, a toda a questão de uma política, né, do inconsciente enquanto política, né, aí, nessa relação. Eu acho interessante pensar essa via da poesia pela política, né? Claro. Porque todo o trabalho que Miller fez no curso Esforço de Poesia é por essa via, né? Sim. Da política. Sim. Da política, da psicanálise e da política do sintoma. Sim. Então, eu acho que é muito bem observado por você. E, nesse sentido, me parece que poética, né, e política, né, estão aí, né, estão aí num diálogo, né, porque é essa ação poética, né, a poética entendida como isso né, que vai mesmo para esse passo à frente, né, aí de como essa experiência aí com a linguagem, né, com o bem dizer, como isso pode se articular, pode convergir aí, como a psicanálise tem tudo a ver com esses dois campos, né? Como Ana Freire. Ana, você está aí, que bom. Ana Beatriz? Ana Beatriz. Ah, que bom. O inconsciente estruturado como poesia. Achei fantástico isso. Aparece, Ana. Tudo bem? Oi, cadê você? Eu estou falando na pós-graduação. Sim. Eu concluí. Você mutou o microfone, Miriam. Oi, Fátima. Só um beijo para você. Oi, Batice. Parabéns. Beijão. Que bom te ver aqui. Bom que você está aqui, Ana. Prazer é nosso de escutar poesia. Prazer grande é nosso. Um beijo, Cassandra, parabéns pela atividade. Muito boa. Beijo, Ana. Obrigada por estar aqui. Bom, diga, Fátima, você ia falar. Não, eu ia dizer que eu tive a oportunidade também de ir lá na IBP Rio, a Ana Beatriz apareceu. Vou também mutar tive aqui essa para oportunidade não ecoar. Tá. Poder falar um pouco sobre a poesia também na IBP Rio. Isso, É. isso.
Então, Gisela diz outra vez, efeito poético da quebra do sentido para o sujeito ter acesso aos resíduos da língua, né? Noemi faz uma observação, Noemi Araújo, né? Diz que você inicia destruindo a palavra. Isaac Lee. Não, destruindo a linguagem. A linguagem, isso. Ela colocou a palavra, mas é essa desconstrução, né? Essa destruição no sentido da desconstrução da linguagem, sobretudo em relação a essa cadeia, né? A isso que obstrui. Aí aqui algo da ordem da letra de gozo, né? Dessa escritura, aí ela possa se revelar, né? Na perspectiva daquilo que Miller nos diz, né? Como ler, analista leitor. Isaac, Fátima. Oi. Ô, Fátima, eu queria te perguntar uma coisa. Você teve uma... Oi, É, Noemi. tudo bom, Noemi? Tudo bem? Tudo. Então, tem uma hora que você fala, eu começo destruindo a palavra, ou a língua, não sei, acho que é a língua, né? Mas eu não concordo que é destruindo. Mas é a linguagem. Vou destruindo a linguagem na relação com o sentido. Ah, na relação com... Ah, tá. Eu vou destruindo a relação... linguagem, porque a linguagem ela é uma elucubração de saber sobre a língua. Isso. Então, se a linguagem é uma elucubração, é uma leitura do inconsciente, né? Feita a partir da língua. Então, o que eu, como poeta, faço é desconstruir isso para me aproximar dessas camadas sonoras, dessa língua, né? Entendi. Desses restos, desses resíduos. Agora ficou mais claro para mim. Obrigada. Nada. E, inclusive, o exemplo que a gente tem na literatura, exemplo maior disso, é o Joyce, né? Sim. Que desconstruiu uma língua e reconstruiu ao seu modo, né? Sim. Então, essa é, vamos dizer assim, a vertente de literatura, né? Que Lacan marca, que é a vertente da letra, né? Do real que aparece ali, né? Na escrita. Uhum. Ô, Leonor! Tem Liege, tem Leonor, que estão inscritas. Depois a gente pega mais outras questões e assim seguimos. Liege. Hola, buenas noches para todos desde Buenos Aires. Leonor. Hola, Fátima, querida, qué placer escucharte en persona por primera vez. Qué bueno, Leonor. Bueno, un placer, me quedo con muchas ganas de leerte. Hubo cosas que realmente no te pude seguir por mis dificultades de escuchar el portugués. Sí. Así que bueno, ya tendré ocasión de leerte y de disfrutar de tu libro. Muchas gracias. Deixa hacer una presentación de Leonor Curti, que es una psicoanalista argentina que trabaja con la literatura, con la práctica de la letra. Es una grande lectora, trabajó con Ricardo Pilla, ¿no es, Leonor? Ricardo Pilla. E tem trabalho incrível que hace de ler todos os livros em Facebook que são importantes para ela, e vai ser uma leitura linda sempre, a cada vez, não? E Leonor vai falar no meu seminário agora, em junho. Então, é um prazer, Leonor. No, al contrario, el placer es mío, sos amorosa, Fátima. Bueno, agradezco todo lo que dijiste. Pero bueno, nombraste a Joyce, y como tengo como una especie de debilidad por Joyce, recordé una frase que él le dice a un amigo suyo en París en sus últimos años de vida. ¿Se entiende bien si hablo despacito? Sí.
en un libro hermosísimo que se llama Las Horas de James Joyce, de Mercantón, ¿no? Bueno, él ahí le dice a Mercantón, haciendo referencia a su talento, ¿no? Y viene también a cuento con lo que leíste de Alan Pauls. Joyce le contesta, talento, yo no tengo ninguno. Soy un hombre que tropieza. Y cuando me agacho a mirar con qué tropecé, eso es lo que me hacía falta. Perfecto. Me parece una frase hermosísima que Claro. creo que resuena La muchísimo. escritura se hace con tropiezos, con grietas, con... ¿No es? Sí, Sí. sí. Muchas gracias por essa observação. No, Acho al que contrario. isso se articula, Leonor e Fátima, com isso que você trouxe, Fátima, eu não sei de quem é de um escritor também que você fez referência, que eu achei precioso isso. Queremos escrever, não curarmos-nos. É este autor que Leonor citou, que se chama Alan Pauls, né? Sim. Alan Pauls. Ah, tá. Escrever é seguir o curso do nosso sintoma. Achei bem precioso isso. Liege. Então, boa noite. Eu queria aproveitar esse momento, né, para agradecer, né, parabenizar a Cassandra pela iniciativa, né, de um tema tão instigante, parabenizar a Fátima pela forma como ela transmite, que já vai ressoando, né? Eu acho que a própria transmissão sua ressoa, nos dá exemplo do que é, né, do que essa dimensão poética traz, né? Porque me parece que isso que você coloca de uma escrita poética como interpretação, eu entendo que é exatamente uma interpretação que ressoa no corpo, né? Alguma coisa que mexe, né? Profundamente, que provoca, que desloca, né? Eu acho que permite um deslocamento em função disso. Né? Então, agora é muito curioso a gente pensar realmente a interpretação nessa dimensão, né? Eu acho que tem, para nós, né, que fazemos o cotidiano da clínica, não deixa de ter alguma coisa de enigma do que seria isso, né? De uma dimensão que nos tira dessa lógica do sentido. E daí eu gostaria que você, sim, claro, da sua clínica, se você pudesse pensar ou trazer para a gente alguma experiência, né, da tua clínica, onde, através de uma interpretação com essa, né, por esse veio aí, você percebeu alguma coisa, enfim, seria por aí a minha intervenção. Te agradeço muito. Então, eu deixo essa pergunta para o final, pode ser? Tem mais alguma? Tem uma questão no chat, Fátima, de Isaac Lee, que interroga, né? Se essa interpretação no analista, que produz um corte na sessão, cria uma interpretação dupla, uma do analista e uma do analisando, interpretação que jamais se encontrarão, é uma questão que ele faz. Como é que seria Isaac, né? Isaac Lee. Isaac, fala para a gente o que você articulou sobre isso. Alguma coisa? Não sei, meu áudio dá para ouvir bem? Dá. Pronto. É que quando o analista interpreta, ele não diz da interpretação, ele corta. Mas o que o analisando interpreta disso é outra coisa. Aí a minha questão é, um dia essas interpretações irão se encontrar? Ah, sim, entendi. Eu não penso que haja uma correspondência, nenhum encontro nesse sentido,
Mas acho interessante essa sua pergunta, né? Mas eu não sei como poderia ser isso, não é? Essa convergência. Quer dizer, o que me parece o que é possível numa interpretação é que ela, mesmo Lacan diz, cria ondas, né? Uma interpretação cria ondas. Então, quer dizer, ela sempre tem uma certa distância aí, né? Que vai produzindo essa onda. Então, não sei se é possível essa onda ir e voltar, né? Não sei como seria isso. Talvez mais mesmo no sentido da disjunção do que da conjunção, né? Eu penso assim. Mais algo que separa do que promove encontro nesse sentido, Isso. né? Nós temos Paulesca também, que pediu a palavra. Paulesca. Obrigada, Cassandra e Fátima. Que alegria, assim, que encontro incrível com as suas palavras poéticas, Fátima, sempre assim, né? Eu fiquei me perguntando sobre a relação, né, que vocês conversando trouxeram da política da psicanálise do sintoma com a poética, né? E aí me surgiu a pergunta, assim, o que é que o poeta testemunha? Né? Assim, se seria um testemunho de La Língua, né? Da sua própria La Língua, porque acho que você tocou nisso, assim. Mas eu queria ouvir, né, de você, assim. E também uma segunda pergunta, na verdade, essa seria a primeira, porque todas as vezes que eu vi a sua capa do livro, para mim soou muito exatamente enigmática, assim, acho que... Mas ele falou que o outro foi... né? O âmbito foi meio fechado. Falou. Se seria, assim, que koan que seria esse, assim, do sim, que também carrega uma imagem, não é? Eu achei muito enigmático e queria também ouvir de você enquanto, né, poeta, escritora, autora dessa capa também. É isso. Obrigada. Posso falar agora? Sim, Fátima. Estão me ouvindo? Então, eu vou começar pelo livro e vou falar um pouco sobre isso que você me interrogou, e depois eu vou entrar com a questão da interpretação, de um exemplo de interpretação. Então, eu diria que essa capa eu criei, é uma fotografia que eu tirei de um prato na minha casa, onde eu coloquei um limão. Eu achei tão linda a capa, tão linda a foto, que eu, né, disse, eu acho que merece a capa do meu livro. E ela é muito prosaica, ela é muito... fala de um cotidiano e, ao mesmo tempo, tem um certo enigma ali, né? Porque todo mundo pergunta por que o limão, sempre fica a pergunta, né? Que está na capa. E, na verdade, não tem uma resposta, né? Não tem uma resposta, porque não há um sentido. Eu não conjuguei a imagem com o sentido do sim-é. E o próprio título sim-é, ele também veio de uma conversa que eu estava tendo com o meu editor, que é o Fernando Cal, e eu coloquei no WhatsApp uma resposta que era sim-é. E aí eu li 2 vezes aquela resposta e eu disse, bem que podia ser o nome do meu livro. Por quê? Porque eu gostei dessa dupla afirmação, né? É uma dupla afirmação porque a afirmação, ao mesmo tempo, da minha escrita, do meu desejo de escrita, né? E do meu desejo com a vida, né? Então, tem uma conjugação ali, né, de uma força vital
que me parece que essa repetição, não é uma repetição, porque é um sim e um é uma afirmação e uma confirmação, né? E, então, eu acho que tem um pouco por aí, né? Mas não tem nenhum sentido, na verdade, eu não quis dar um sentido para a capa, para a imagem, nem a imagem conversa com o Sié. Então, já é um koan, né? Esse título e a imagem já configuram um certo koan, né? Bom, com relação à interpretação, eu pensei o seguinte, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o que seria algo que não seria interpretação, porque remete à clínica do autismo, por exemplo, mas eu me lembrei disso porque me parece que, se a gente pensar, né, nessa vertente da quebra do sentido e da letra, nós podemos pensar a clínica do autismo pela vertente da letra. Então, tem um caso que eu atendi de um adolescente cego que, durante algum tempo, ficou em tratamento numa instituição e depois procurou a instituição onde eu trabalhava, que era o Pinel, e a mãe leva esse adolescente, que era cego e autista. E, na primeira consulta, primeira entrevista com ele, com a mãe disse para mim que ele gostava imensamente de música. Ele não falava absolutamente nada e fazia aqueles balanceios, né, do autista. E aí tinha um pandeiro, assim, em cima da mesa onde eu estava atendendo, e aí eu peguei, e ela disse, ele adora música, e eu toquei a Maracangalha, cantando, né, a música Maracangalha. E despedi na porta, né, e nessa oportunidade, quando levei ele na porta, ele se despediu de mim cantando a música que ele nunca tinha escutado, que a mãe disse que ele nunca tinha escutado, Maracangalha de cabo a rabo. Cantou inteira, só tendo escutado uma vez. Bom, aquilo ali, né, passou a existir de uma outra maneira, porque a relação transferencial na neotransferência, seria na transferência de la língua, retomando essa vertente da letra, né? O trabalho existiu a partir dessa música. Então, o tempo inteiro ele me ligava cantando a música. Ele ia na sessão, só cantava a música, mas ele tinha uma loucura para ir, ele gostava de ir. E a mãe, depois de 1 mês, 2 meses, me disse que ele não saía do quarto nunca, né? Sempre ficava no quarto e não saía, e a casa era grande. E nessa oportunidade que ele começou o trabalho com a música, ele saía do quarto cantando a música, né, Maracangalha, durante o passeio pela casa. Um belo dia, a mãe me liga dizendo que ela não poderia levá-lo, que ele estava doente, mas que ele queria falar comigo. E aí ele começa a produzir uma conversa comigo com a música. Não era só ele cantar música ou só eu cantar música. Ele cantava um verso, fazia um silêncio, esperava que eu respondesse. E aí cantava outro verso e eu cantava. E assim a relação ia se fazendo a partir dessa, vamos dizer, troca né, desmontagem da música através dos fonemas. Com isso, ele começou, né, a cantar a música assim, pausada, às vezes ele cantava só uma estrofe. Um belo dia ele chegou na consulta com a mãe e a mãe disse, a mãe disse, ele canta errado.
Ele canta assim: eu vou para Maracangaia. Não, eu vou para Maracangaia, Gaia. E a mãe ficava falando assim na frente dele. Ele chegou perto de mim e começou a cantar assim: eu vou para Maracangaia, eu vou de chapéu de palha, eu vou. Ou seja, esse trabalho de decompor através dos versos a música, né, de certa maneira, fez laço para ele. Ele foi para uma oficina de música, ele passou a conviver com outros adolescentes, né? Ficou um tempo no trabalho e depois saiu, porque a mãe mudou de lugar, enfim. Mas eu estou mostrando esse exemplo que, na verdade, é uma neotransferência, é uma transferência por la língua, né? Como é que isso pode funcionar a partir, né, dessa relação com a palavra e com a letra, né? E como isso pode produzir efeitos. Então, eu não aproximo isso dentro de uma interpretação, né, dentro de uma clínica da neurose, né? Mas eu situo isso como não uma interpretação, mas uma intervenção, né, do analista que provoca efeitos. Né? E desconstruindo algo da linguagem, né? Nessa desconstrução. E aí, nesse caso, é esse compacto, né? Sim. Que ele lia tudo de uma vez só, essa coisa esse né? E uma separação, né? Exatamente. Na medida em que ele separa os fonemas, né? E projeta esse lhá, né? Separado dos outros, né? Estabelece então, também uma questão... Fez um trabalho com a língua, né? O tempo, né? Exatamente. O tempo. As escansões, o tempo. Conseguiu se separar mais da mãe. Saiu do quarto, certamente. começou a se mover. São pequenos efeitos, né, dentro de uma clínica muito difícil, né, porque, na verdade, ele teve pouco tempo de tratamento comigo e também com onde ele estava antes. Né? Ele não foi atendido desde a infância. Então, assim, é um exemplo, porque me parece que a gente está trabalhando na vertente da letra, e me ocorreu logo esse exemplo, mas eu teria outros exemplos, mas eu acho que podemos deixar esse exemplo, porque eu acho que ele faz com que a gente pense um pouco, né, sobre essa vertente aí de a língua. Isso. Acho que a gente já vai encerrando, né? Já estamos finalizando, devido ao nosso tempo, a atividade. Eu queria só, para concluir, Fátima, trazer algo também que eu acho que foi, para mim, ficou assim, fundamental para pensar, né, esse corte aí representado, essa desconstrução da linguagem representado aí, talvez de forma paradigmática, né, por essa escrita japonesa, por essa forma do poema, o koan e o haikai, que não é a absurdez, não é o absurdo, né, mas é a isenção do sentido, é o sentido lido como vazio. Eu acho que essa é uma distinção, é uma sutileza aí, mas que uma sutileza muito importante, porque é esse vazio que traz exatamente aquilo que Lacan nos anuncia em Literatura Terre, do ravinamento da linguagem, esse suco que é vazio. Né? E que a cadeia significante ela vai se articular aí entre S1 e S2, né? Mas esse vazio está recoberto. Né? E pensando na interpretação, né? Como é que a interpretação pode beber, né? nessa fonte poética, né? Para tocar o real. Exatamente. E para tocar o corpo. E o corpo.
produzir ressonâncias no corpo aí, né? Que são ressonâncias de a língua. De a língua e o gozo aí, né? O gozo da letra. Então, tem tudo a ver, né? Eu acho que essa distinção, para mim, foi muito, muito fundamental, não é? Entender não como um absurdo, não é um trabalho com o absurdo, mas sim com a leitura do vazio. Claro, e nesse sentido, é muito interessante pensar a maneira como dizer essa relação fora do sentido, e não sem sentido. E não sem sentido, esse é o ponto. Porque as pessoas muitas vezes usam sem sentido. Isso. E não é sem sentido. Não é sem sentido. Sentido seria o absurdez. Isso. É fora do sentido. É fora do sentido. Que marca a questão outra, né, do real. Isso. Traz um outro... um outro mapeamento, uma outra gramática aí, né? É uma outra gramática em questão. Então, isso para mim, Fátima, foi precioso, assim, essa distinção. Tem muitos comentários, muitos parabéns, muitos agradecimentos, e também uma pergunta sobre o teu livro, né? Talvez você pudesse... O livro de Fátima chama-se Sim, né? Ele foi publicado pela Editora Blanche, né? E ele pode ser adquirido ou na livraria da EBP, né? Da EBP, ou no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro também é possível encontrar na Livraria Argumento no Leblon, e eles entregam, creio que para o Brasil inteiro. Ou então, se quiserem, também pode pedir que eu mando pelo correio. Aí, de repente, eu passo aqui o meu e-mail, se vocês quiserem. Isso, coloca o e-mail no chat, que aí as pessoas vão pegar e quem quiser, entre em contato. Será um prazer. Vou adorar que me leiam. Então, Fátima, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma noite deliciosa, leve, poética, como a gente pensou, né, em fazer algo que pudesse, né, fazer essa palavra circular e a gente pudesse nos embriagar aí de poesia, né, para a gente sustentar esse real. Eu que agradeço a você, Cassandra, a todos que contribuíram e todos que ficaram, que se mobilizaram com perguntas. Realmente eu me senti assim, muito alegre, né, nesse encontro, e agradeço a todos vocês, nordestinos do meu coração. Tá Até bom? Uma próxima, Fátima, presencial. Um beijo, presencial. Parabéns. Obrigado, Fátima. Obrigada, Fátima. Obrigada. Parabéns. Eu que agradeço. Foi ótimo.